A live desligou-se. Fiquei sem internet aqui, mas já estamos de volta. Peço desculpas, agora fui eu que interrompi a live sem querer. Voltamos. O que é que aconteceu? Voltamos. Problemas O que é que técnicos, aconteceu? aqui a internet foi abaixo, não sei o que aconteceu exatamente, mas só me apercebi que fiquei fora do ar, mas estamos de volta. Ok. Peço desculpas. Pronto. A Pelo Fátima menos não foi. estava, sim, a Fátima estava a fazer as apresentações e desde já agradecemos por aceitar o convite. Já há algum É um tempo que prazer. queria trazer a Fátima aqui para nós fazermos uma live e só agora conseguimos realizar isso. Então, Fátima, o nosso tema hoje é tempo de qualidade com crianças e adolescentes. E eu já estava aqui a dizer aos nossos convidados que a Fátima não vai ser branda, vai dizer verdades difíceis de engolir. Então, queríamos definir primeiro o que é isso, né, de tempo de qualidade. Hoje em dia andamos muito ocupados e confusos em relação ao cuidado com as crianças. E a nossa preocupação aqui é essa, da página, falar com adultos, né, para que sejam responsáveis e conscientes pelas crianças. Não só os nossos filhos, para quem tem filhos, mas todas as crianças que estejam à nossa volta, ao nosso redor. Então, queria que a Certo. Fátima falasse um pouco sobre o que é isso, né? De tempo de qualidade, exatamente. Bem, então, o tempo de qualidade é algo de que os meus pacientes que são crianças, antes até mesmo de serem adolescentes, apesar dos adolescentes também serem crianças ainda, não é? Até aos 18, mas as crianças sempre se queixam de ou a mãe está há pouco tempo, ou o pai está há pouco tempo, ou não vê a mãe, ou não vê o pai, ou ele está sempre a trabalhar, mas, pronto, em primeiro lugar, crianças saudáveis. Num ambiente saudável, sempre acham que é pouco tempo, o tempo que têm com os pais, porque, na verdade, as crianças, se pudessem, estariam o tempo todo com os pais, até começarem a gostar dos amigos, até chegar à adolescência, provavelmente, Sim, eles querem mesmo estar com os pais. É com quem se sentem seguros, é o amor que eles precisam, que eles procuram, etc. E aqui, em defesa dos pais, o que se calhar será a primeira e última vez, não sei, mas em defesa dos pais, realmente não é possível, nem tenho a certeza se será de facto 100% recomendável estar com os filhos 24 horas por dia, não é? Enquanto estão a amamentar, são bebés, claro, temos que, não podem estar sozinhos, obviamente, mas depois eles têm de lentamente começar a socializar-se também fora da família, não é? Ir para o parque, brincar com os amigos, ir para a praia com os primos, etc. Ok? Mas, de facto, as crianças, se pudessem, estariam sempre. E os pais que são muito... Os pais preocupados em ser bons pais, às vezes sentem-se mal porque não conseguem estar o tempo todo, não é? Então, sim. mas não é possível. E a solução que eu costumo dar aos pais e é uma solução e ao mesmo tempo uma responsabilidade. É assim, nós não conseguimos estar todos os dias com os filhos o tempo que queremos, não é? Mas então, pelo menos, um sábado ou o domingo, semanalmente, tem de ser para a criança. Não quer dizer não estar com ela durante a semana, não é? Mas durante a semana estamos no corre-corre, vamos comer, vamos dormir, acordamos, vamos para a escola, vamos para o trabalho. Mas pelo menos assegurar, ou sábado estamos juntos, ou domingo. Ou sábado toda a tarde, ou domingo toda a tarde. E não é ir para casa, vamos para a casa dos avós, ficas a brincar com os teus primos. Não. Eu estou a falar de tempo de qualidade dos filhos com os pais. Principalmente, como disse, enquanto são pequenos. Depois eles também vão arranjando os seus amigos e as suas ocupações. Mas os pais continuam a ser importantes. Os bons pais, pelo menos, que nem todos são, não é? Portanto, sim, Exatamente. porque romantizamos muito, não é? Pai é pai, mãe é mãe. Assim, pai é pai, mãe é mãe. Não, nem todos sabem ser pais, nem todos sabem ser mães. E
provavelmente falaremos disso mais tarde, não é? Mas depois eu tenho crianças e adolescentes, aliás, que se sentem culpados por causa de, às vezes, pensarem alguma coisa de errado, que acham que está errado sobre o pai ou sobre a mãe, não é? Então eu costumo arranjar um mecanismo de coping, para lidar com isso, que é, podes amar a tua mãe, podes amar o teu pai, mas isso não faz com que tu não percebas que algumas coisas estão erradas. Por exemplo, eu amo a minha mãe, mas ela errou em algumas coisas. Eu amo o meu pai, mas ele fez algumas coisas que eu não faria e não irei fazer com os meus pais, com os meus filhos. Isto é assim um meio termo, não é? Porque a culpa é das piores coisas que eu encontro em consultório, na verdade. Culpas imerecidas, não merecidas, não é? Mas pronto, então tempo de qualidade. Pelo menos uma vez por semana. O meu tempo de qualidade com a minha filha é sábado à tarde. Sábado à tarde é dela. Sábado à tarde até irmos dormir, não é? Da hora do almoço até dormirmos. Ela é que sabe se vamos almoçar aonde, se vamos ao cinema, se ficamos a ver filme em casa. No último fim de semana ficámos a ver um filme de terror infantil, assim, uma coisa em casa. Depois fiquei sozinha a ver, mas não era para ser assim, mas pronto. Então, se não pode ser sempre, não é? Então que haja um dia. Ou outros pais fazem, por exemplo, sempre a hora do almoço, ou sempre o jantar. O jantar estamos juntos e conversamos. Outra coisa importante neste tempo de qualidade. Há uma coisa extraordinária, que eu já estou a falar muito, vou-te deixar falar, que isto é uma conversa, mas há uma coisa extraordinária, sim, que eu tenho encontrado, que é os pais que dizem que à mesa não se conversa. Isto é a coisa mais absurda que eu já ouvi na minha vida, e não é só cá, não é só aqui em Angola, em Portugal a mesma coisa, não é? Também era assim, e provavelmente em outros países também, não é? Isto é horrível, à mesa não se conversa, à mesa é precisamente a altura em que nós devemos conversar, é a altura em que estamos todos juntos. Exatamente, partilha de comida, partilha de gargalhadas, partilha de experiências do que aconteceu, fazer perguntas. Mas, obviamente, estamos a falar de famílias saudáveis, não é? Como psicóloga, eu trabalho mais com famílias não muito saudáveis. Então, às vezes, a minha visão da estrutura é muito sombria. Então, mas e a tu? Nossa O que é que achas? é mais... A nossa realidade é mais de famílias mesmo não saudáveis. E a Fátima tocou num ponto da culpa, mas a culpa não começa só nas crianças, né? Primeiro, eu como pai, eu como mãe, me sinto culpada e transmito essa culpa, às vezes, de forma inconsciente ao meu filho. Ou então, eu já cresci aprendendo que, o exemplo que a Fátima deu, vou me apegar a isso, eu não posso falar à mesa. E agora, na minha realidade, vou adotar que falamos à mesa. Como mudar isso? Né? Porque nós trazemos tudo da nossa infância. Nós temos muito medo. Das nossas... Não interessa. Exatamente. Não interessa, é a nossa responsabilidade mudar. Somos adultos, vamos mudar. Quando eu ouço crianças, adolescentes também, jovens a dizer, o meu pai batia muito, a minha mãe batia muito, ofendiam muito, mas os pais deles também ofendiam muito, também batiam muito. Eu digo, isso pode ser uma razão. Não é uma desculpa. Não é uma desculpa. A partir do momento em que somos adultos, temos de assumir responsabilidades. O meu pai e a minha mãe não permitiam que falássemos à mesa. Eu, felizmente, tenho outra noção da parentalidade. Na minha mesa, conversa-se. E se o meu pai e a minha mãe forem meus convidados, vão conversar também ou vão calmamente observar outra forma de ser pai e de ser mãe. E acabou-se. Se toda a gente diz uma coisa e essa coisa está errada porque causa sofrimento, nós também temos de ter coragem de ir contra isso. Não é? Aliás, terapia... E os meus pacientes em terapia, todos eles, sem exceção, têm de ser corajosos, porque se não forem corajosos, não vão conseguir dizer não. Se não forem corajosos, não vão conseguir fazer coisas que os mais próximos vão detestar, se calhar. Mas é preciso coragem para se defenderem eles próprios. E nós temos de ter coragem para defender os nossos filhos também, mesmo contra os nossos pais. Muita gente, eu trabalho principalmente com mães, e temos um grupo de mais de 100 mães, e a maior parte delas, se não todas, exatamente, se não todas, no grupo do WhatsApp, temos um grupo no WhatsApp, se não todas, a conversa é sempre esta, né? Como colocar limites
nos meus pais, os sogros, como é que eu vou falar à minha sogra ou à minha mãe Sim, sim, que sim, sim, sim. Estou a tentar ajeitar isso. estamos de volta? Como é que eu vou impor o meu modelo de educação, a minha forma de ver? Impor não é bem o termo, né? Mas como explicar essa mudança, né? A Fátima disse mudando, ok. Mas nós temos um contexto familiar completamente diferente de vários. E como a Fátima referiu, trabalha com mais famílias desestruturadas do que famílias saudáveis. Porque as pessoas quando estão saudáveis não vão recorrer a terapeutas, né? Estamos todos bem, felizes e não há Ah, problemas. pessoalmente, eu acho que toda a gente devia ter um terapeuta. Toda a gente, Eu digo toda a mesmo, gente, toda a mas gente, sem exceção, sem exceção. E para toda a vida. nós só procuramos hospitais ou ajuda quando já não aguentamos mesmo, estamos na pior. Não acreditamos que podemos fazer Pois, consulta e tal. São essas verdades que também precisamos aqui mudar. E principalmente em sim, relação sim, a sim, sim. psicólogos, principalmente em relação a psicólogos, ainda há muito tabu. Há quem, o mais letrado Mas dos homens, sim, está a mudar, olha. Eu já tenho pacientes que se vangloriam no serviço, na escola, tipo, ah, não, eu tenho uma psicóloga, ela diz isso, ah, não, mas a minha psicóloga acha que não sei o quê, não sei o quê. A tua psicóloga, mas quem é? E as pessoas começam a pensar, ah, mas então para que é que serve? Isso é fixe. E é fixe, sabes porquê? Porque, na verdade, não há razão nenhuma para haver o tabu, não é? É só porque tem a ver com a questão mental. Mas século da saúde mental. Isto é o século da saúde mental. Para fazer terapia é preciso dinheiro, a maior parte das vezes. Então, começa a ser uma coisa também chique. E eu acho que há exatamente. várias. Começa. São formas de dar a volta, estás a ver? De dar a volta Sim. a esse tabu, a esse estigma em relação à psicologia. E eu acho o máximo as pessoas dizerem que têm o seu psicólogo. A minha filha tem um psicólogo, que é uma pessoa maravilhosa, não podia ser eu. Ela adora, Sim, sim. adora, tipo, não, hoje eu vou ao psicólogo. Tipo, é o dia mais especial, porque é um miúdo espetacular, na verdade, então, tem muita sorte. Mas, E já mas também agora, já teve a partir de que já teve idade as outras pessoas. crianças, Desculpa, a partir desculpa. de que idade, a partir de que idade podemos levar os nossos filhos ao psicólogo? A criança mais jovem que eu já tive até agora é uma criança de 6 anos. Absolutamente maravilhosa aquela criança. Eu até estou com saudades, porque já está boa. Eram medos, não é? Às vezes as crianças têm medo de dormir sozinhas, medo de ir ao Ok? médico. E o psicólogo pode ajudar muito, né? Só que a minha criança ficou tão bem que eu nunca mais a vi. E, opa, uma Que maravilha. bom. Então, então depende, né? Mas depois também encontras crianças que não falam e estão no consultório Certo. e, sabes, os pais estão a pagar por cada sessão, não é? E às vezes a criança demora 5, 6, 7, 8 sessões até confiar em ti e começar a falar. Então, Para falar. as crianças, na minha opinião, a partir do... Olha, há crianças que a partir dos 2 anos que já começam a fazer um tratamento em relação ao autismo. Então, Sim, eu penso que não há idade, sabes? Um psicólogo é como um médico, para mim, tem que estar sempre presente, tem que estar sempre presente. Bom, né? Como um bom médico. exatamente. Temos alguns Porque ainda. também não As pode pessoas também ser têm maluco, muito né? medo, sim. As pessoas também têm muito medo ainda por causa do sigilo profissional, ou melhor, a falta do sigilo, né? Algumas pessoas já reclamaram que Ah, não, não procuram ou sim, já isso tentaram procurar e não houve. eu digo sempre, quando não me lembro, esqueço-me, depois volto a lembrar-me e digo. Eu digo sempre aos meus pacientes, olha, a confidencialidade é absoluta. E se eu falar, tu podes fazer queixa à Ordem dos Psicólogos, podes fazer queixa, acho, ao INADEC, ao Instituto de Proteção do Consumidor, porque ele é um cliente, e podes ir para as redes sociais, denunciar o psicólogo que contou alguma coisa da tua vida, porque é inaceitável. Não pode ser de maneira nenhuma, não se pode fazer. Agora, Pois, pode-se falar, eu posso dizer, tenho pacientes, por exemplo, que já pensaram em suicídio, e tenho pacientes que sofrem isto ou aquilo, e que já sofreram abusos da parte do padrasto, pai, avó, avô, tia, tio, etc. E porquê? Eu posso dizer isto porquê? Porque ninguém sabe quem é a pessoa.
Nunca vão saber, Exatamente. é impossível, porque eu tenho tantos pacientes, tantos, desde o Instituto Superior aos privados, que é impossível saber quem é a pessoa. Então, e se tu tiveres que dar mais pormenores, tens que distorcer, tens que pôr outro nome, outra idade, às vezes mudar até o género, não é? Porque os estudos de caso são assim, tu apresentas casos verdadeiros, mas em que mudas tudo para que não seja possível de maneira nenhuma identificar. Agora o que é que acontece? Eu já tive pacientes também que me disseram que estiveram com psicólogos que depois contaram coisas. Porque foi a amiga que arranjou, foi a tia que arranjou, foi a amiga da irmã, foi não sei o quê, e depois a psicóloga vai comentar. Por exemplo, eu tive uma psicóloga, a primeira psicóloga da minha filha, por exemplo, eu dava-lhe boleia e no carro ela estava a contar-me as coisas. E quando eu fiz um comentário, ou ela fez, à frente da minha filha, a minha filha diz, mas ela conta-te isso? E eu fiquei tão triste, porque eu tentei disfarçar um bocado, né? Dizer, não, só comentou não sei o quê, mas fiquei tão decepcionada com ela. E o novo psicólogo, por exemplo, não conta nada. Não conta e não tem que contar. Não, nem aos pais, eles têm de contar. Só se a criança estiver em risco de vida, né? São as situações em que um psicólogo pode falar. Ou o paciente se vai matar ou vai matar alguém. De resto, não contas. E com as crianças com quem eu trabalho, sem exceção, eu pergunto, posso dizer isto à tua mãe? Posso dizer isto ao teu pai? E elas dizem, isto podes, isto não podes. E eu tenho que respeitar, porque ela é que é o meu cliente, mesmo que seja o pai ou a mãe a pagar. E aqui eu devo dizer que eu acho que os pais que põem os filhos nos psicólogos são muito, muito bons, sabes? Muito bons pais, muito corajosos, não têm medo. Há muitos que têm medo do que é que a criança vai dizer, Certo. o que é que ela vai contar. E os pais que não têm medo disso, querem é o bem-estar da criança. Mas, claro, têm de confiar mesmo que o psicólogo ali não vai falar nada, né? E tu não podes falar, porque se alguém fizer queixa de ti, acaba-se a tua carreira, não é? E eu espero que, se souberem que alguém conta alguma coisa, não vão mesmo a esse psicólogo, nem pensar. Jamais. E a denúncia é importante. Voltando aqui para o nosso Muito. tema, pessoal, sejam todos bem-vindos, partilhem a nossa live. A Fátima já descreveu aqui um pouco sobre a questão do tempo de qualidade. Nós não precisamos de ficar com aquele peso, aquela culpa. E falo principalmente para mães, porque atualmente o índice de mulheres que estão no mercado de trabalho é muito elevado. E as mulheres, principalmente quando têm o primeiro filho, 3 meses, ter que largar o filho com babá ou creche, ou uma avó, ou uma outra pessoa qualquer em casa, ficam com muito peso. Como é que eu vou deixar a minha criança tão pequena? E falando nisso, queria aqui apelar também às pessoas que decidem as leis. Por favor, revejam essa questão do tempo de maternidade, que na minha opinião é muito curto. Mas, seria disso, sempre curto, Elizabeth. Seria sempre curto. Elisângela, desculpa, Elisângela. Estava a pensar ali. Eli, seria sempre curto. Meio ano suficiente. Seria curto. 1 ano. 6 meses. 6 meses. 1 ano. Talvez curto. 1 ano. Talvez 1 ano e meio. Mas é sempre muito difícil, está a ser muito difícil. E conjugar isto com o trabalho, conjugar isso com outras atividades, outras tarefas que nós temos, tem sido um peso e acabamos por não passar um tempo de qualidade com os nossos filhos. Outro tema que eu queria levantar aqui são as telas, né? Como nos livrarmos, né, desse excesso de telas e focar na relação com os nossos filhos. Então, vamos a falar um pouco de crianças, porque os adolescentes, como a Fátima referiu, já têm mais amizades, querem estar com outras pessoas, sentem essa vontade e essa necessidade, né? Estão mais a criar essa autonomia e independência e estão mais tempo na rua, muitas vezes. Mas também sentem falta de estar com os pais. Os mais novinhos é uma necessidade quase que vital. Sim. Mas os adolescentes já sentem falta, mas às vezes preferem estar mais na rua com os amigos do que com os pais. Então, como criar esse vínculo? E nós temos estado a usar um termo que eu acho que deveríamos cortar, é chamar os adolescentes de aborrecentes, porque estão sempre mal dispostos, caras que horror, nunca ouvi. Não, que horror. Eu tenho ouvido muito. Então... Ok, que horror. É muito mal. Sim, sobre as telas. Eu, por exemplo, nós estamos a usar uma tela, né? Estamos a fazer uma live.
E eu gosto muito de redes sociais. Eu não gosto do Facebook, saí de lá, mas o Facebook foi importante para mim. Foi lá que eu encontrei e conheci o Altino Schindel, que faz as ilustrações do Regina edição, do Regina 1, 2, 3 e edição especial. Então eu vou sempre ficar agradecida ao Facebook. Mas aquilo é um bocado uma terra demasiado selvagem, né? Já não tenho muita idade para lutar e tal. Então pronto. Mas o Instagram, o LinkedIn, gosto muito, né? Estava aqui uma pessoa a dizer que também nunca ouviu. Ainda bem, ainda bem. Então, eu acho muito complicado quando nós estamos sempre a falar sobre os jovens, não é? Porque estão sempre no telemóvel, estão sempre nos ecrãs. As crianças gostam mesmo de brincar. Nós, os pais, é que às vezes não temos paciência para brincar com eles. Eu já disse, falar bem dos pais já acabou, já falei lá atrás, agora és tu que vais defender as mães, mas eu cada vez que defendo as mães, eu lembro-me de muitos ataques necessários ao comportamento de muitas mães também, não é? Por isso, como nós as duas temos perspectivas diferentes, tu trabalhas com as mães, eu trabalho com os filhos, talvez consigamos um equilíbrio aqui, não é? Mas o que eu vejo o que eu já vi muitas vezes os pais, não só vi, eu já fiz, eu que me preocupo tanto em ler e tudo isso, mas já houve alturas em que estava tão cansada, que eu entrego o telemóvel à minha filha para ela estar a ver desenhos animados, por exemplo. Por acaso usava muito a televisão, vídeos também, muito, mas a partir dos 6, 7 anos acho que já permiti ver vídeos, não me lembro bem, mas... Então, ver vídeos de desenhos animados e isso tudo, porque com o ecrã a criança fica calma, não é? Então é mais fácil para nós. Nós adultos é que somos muito preguiçosos, nós adultos, porque se nós fôssemos brincar com as crianças, elas iam adorar, se nós fôssemos passear com elas, correr, rir, contar histórias, elas não precisavam de telemóveis para nada, mas nós também somos cansados, não temos tempo. Damos os telemóveis às crianças, não é? Sueli, damos os telemóveis, então a culpa é nossa, em primeiro lugar. Segundo lugar, em relação às telas, eu não tenho a certeza absoluta de ser uma coisa tão horrível, por causa disto, olha. Tu ainda és uma miúda, as pessoas que nos estão a ouvir são miúdos, mas eu já não, eu já tenho 52 anos, não é? Vou fazer 52. Então, eu lembro-me, quando nasci não havia televisão. Sim, não havia televisão em casa. Eu lembro-me da primeira televisão, eu tinha 7 anos. Uma televisão a preto e branco. Isto agora é como uma entrevista no museu, né? Tipo, telemóvel. O meu primeiro telemóvel aos 26 anos, né? Então, eu lembro-me, quando surgiu a televisão, né? Lembro-me das primeiras telenovelas, ficávamos à porta da casa do vizinho antes da escola, toda a gente a ver telenovela. Era a Escrava Isaura, meu Deus! Todo mundo chorou com a Escrava Isaura. Isto, tipo, há 40 anos atrás, se calhar, não é? Não sei, ou mais, I don't know. Então, sim, há mais de 40 anos, creio eu, vê só. 7 anos. Naquela altura, o que as pessoas falavam sobre a televisão era exatamente aquilo que hoje se fala sobre a internet. Exatamente. A televisão veio desestabilizar as famílias, já ninguém conversa porque toda a gente está a ver televisão. As famílias já não conversam uns com os outros, os pais não falam com os filhos porque toda a gente está a ver televisão. Então, eu penso que muitas destas críticas são também uma reação visceral e muito humana, não é? E muito generalizada ao novo. Nós não gostamos de nada que seja novo. E para pessoas que estão, os miúdos hoje já nem veem televisão, né? Já é só computadores e tal. Então, as pessoas hoje já, como disse para eles, então esta conversa não faz sentido. Mas, como eu disse, isto que eu estou a ouvir agora é repetido. E as pessoas podem dizer, sim, mas agora é muito mais, é não sei o quê. Eu estou a dizer que eu ouvi as mesmas coisas quando era televisão, porque toda a família ficava a olhar para o ecrã e ninguém, pronto, depois havia as histórias, não se cuida dos bebés, não é? Não se cuida de não sei quem. Depois vieram os jogos, pais que deixam os filhos morrer de fome a jogar, estás a ver? Então, eu tenho um pouco mais de cautela em relação às críticas. E alguém escreveu uma coisa engraçada, disse, desde que não seja excessivo, desde que haja controle. Eu não sei se é possível haver controle. Por exemplo, eu em relação à televisão, exceto agora que estou na live, eu tenho a televisão ligada 24/24, porque eu gosto já provavelmente estou formatada assim e habituei-me ao som de histórias. Eu gosto de ouvir filmes, né? Posso estar a trabalhar, fazer os artigos, mas estou a ouvir filmes. Eu estive muito tempo sem as redes sociais quando saí do Facebook.
estive alguns anos mesmo cansada disso e só voltei a entrar há, creio que 2 anos, talvez, 1 ano e tal, 2 anos. E antes disso tive um período grande, talvez 4 anos, sem nada, sem nenhuma rede social. E estava bem. Mas agora que entrei, penso que estou melhor, na verdade. Porque é uma forma de estar em contacto. Não te teria conhecido, por exemplo, não é? Exatamente. Não conheceria as reações aos artigos. Não teria pessoas a participar, a partilhar, a testemunhar. Então, eu sou completamente a favor de... está aqui uma pessoa a dizer, não é, que até o futebol já está no PC. Ok, sim, estes miúdos Tem já tudo. não vêm televisão. Não, Tem já é tudo no computador e telefone. telemóvel. Sim, pronto, mas é a mesma coisa, a história é a mesma. Então eu É a penso mesma, exatamente. que é algo muito útil, mas que é preciso realmente muito cuidado. As crianças não Ok. podem ter acesso desmedido a todos os conteúdos. Nem sequer os adolescentes deveriam ter. Nós temos depois o problema da pornografia, não é? Exatamente. E há muitos problemas em termos de disfunções sexuais por causa de se ver pornografia cedo demais e demasiadas vezes. E tu vês, aquilo deixa de dar prazer, procuras algo mais diferente, mais bizarro, mais não sei o quê, e depois quando te relacionares com uma mulher normal já não satisfaz. Afinal, não funciona E, assim, exatamente. Não há satisfação. então, há Falta desse realmente situações estímulo. em que os ecrãs a mais são um problema. Mas, por outro lado, também não sei se o problema é dos ecrãs, se é dos conteúdos, não é? E do acesso a determinados conteúdos, a facilidade de acesso a conteúdos. Porquê é que é tão fácil um adolescente ver pornografia na internet? Se calhar não devia ser assim tão fácil, não é? Não para um Sim. adolescente. Nós conseguimos controlar tudo, é impossível que não se saiba a idade da pessoa, do usuário, não é? É impossível. Sim. Se realmente quisessem criar esse algoritmo, seria fácil cortar isso para qualquer pessoa abaixo dos 18. Não fazemos, também há interesses, não é? Há interesse no vício, no consumo. Então, talvez não Então, sejam os ecrãs nem a internet, não é? Sejam os conteúdos exatamente. e o acesso aos mesmos. A forma como nós utilizamos, né? A Fátima falou que não é aconselhável às crianças e adolescentes, e se calhar mesmo nós adultos. Se calhar estamos a usar mal toda essa informação. Excedemos. Por exemplo, a Fátima tomou a decisão de sair do Facebook. Me faz Sim, mal, sim, sim, sim. já não consigo, já não aguento. Então é necessário que nós, estamos a falar agora neste momento dos adultos, porque nós reclamamos dos nossos filhos que não saem das telas, mas qual é o exemplo que nós estamos a dar? Surge essa questão. Tudo bem, Mas eu, como a disse, internet, sim, sim, depende do que está nas telas, não é? Para mim é uma questão de conteúdo. exatamente, Sim. exatamente. Para a Fátima é uma questão de conteúdo, para outras pessoas não é só o conteúdo, é o tempo mesmo que se passa, né? Pode estar até um conteúdo muito fixe, educativo, mas que também não estamos a debater sobre aquele tema, porque as pessoas ficam vidradas. O pai está no telefone, a mãe está na televisão, o filho está no computador, então não há interação, não há conversa. Quando já estamos todos, se calhar, à volta da televisão, e eu ouvi alguém a referir que a televisão foi criada, mas é para substituir a fogueira, porque antes ficávamos à volta da fogueira e era Certo. alguém a contar a história e hoje Muito nós bem. temos a televisão, exatamente. Há uma família que disse que usa a televisão para isso, né? Ficam todos em volta, assistem um filme e depois debatem. Qualquer conteúdo que assistirem, assistem juntos e depois falam sobre isso. Então também isso é Isto tem a uma ver dica com... aqui. Nós estamos a atribuir culpas aos ecrãs, não é? Quando o ecrã não tem Sim, culpa, a internet não tem culpa, não tem. A culpa é nossa. Nós não gostamos é de assumir culpas. Nós, os adultos, a nós, os pais, não responsabilidade, queremos assumir culpas. Sim, a não queremos levar os responsabilidade que miúdos nos à praia. compete. Sim, com eles, porque senão eles fariam as coisas connosco, obviamente. Não queremos fazer nada, damos os telemóveis, estamos também no telemóvel e depois dizemos, epá, estás sempre no telemóvel. Mas o que é que eu estou a dizer para nós fazermos em substituição? O que é que eu estou a propor, né? Qual é a alternativa? Não há alternativas. Então, se não há Exatamente. alternativas, então isto já parte do problema da família. Se a família não conversa, não sabe conversar, não sabe debater, não é o telemóvel, não é, que vai fazer com que isso
seja real. Isso só vai, se calhar, catalisar, ser como um catalisador, não o culpado, não o principal culpado. E eu tenho pacientes, principalmente no ensino superior, não é? Cujas famílias, as pessoas não estavam com os telemóveis nem nada disso, porque nós também temos uma ideia de que hoje as famílias são piores do que antes, não é? Antes havia os princípios e tal, não concordo nada com isso, sou completamente contra esse tipo de discurso, não é nada verdade, parece que as pessoas se esqueceram como é que era antes, não é? Mas pronto, como disse, como eu sou aqui o museu, eu lembro-me, os pais não falavam com os filhos, não é? Nós temos imensos pais, imensos, que insultavam os miúdos, e estes miúdos hoje, eu penso que não vão ser iguais, penso que vão ser melhores. E tal como se calhar há conteúdos que são prejudiciais na internet, não é? Como a pornografia excessiva, com certeza, também há conteúdos muito bons. Os miúdos aprendem coisas muito boas sobre amizade, sobre lealdade, até nos animes, por exemplo, animes. Não sei bem como é que se diz. Então, também aprendem coisas. Sim, então todas estes... Eu vejo, não é? A minha filha a ver animes e a ler mangá. Olha, ela começou a ler por causa dos vídeos. Foi procurar sempre livros que tivesse visto nos vídeos. Comprou o Death Note, comprou... Epá, eu nem me lembro daquilo. Um montão deles que ela me obrigou a ler, alguns também. Mas ela comprou por causa dos vídeos. Por causa dos vídeos quis ter os livros e leu mesmo. Nas férias leu 4 volumes de Heartstoppers. Assim, uma coisinha muito romântica, mas leu, né? E era banda desenhada, gira. Então, eu Porque também acho que as novas... Há uma luta tremenda para se evitar o uso de telas. Há famílias que estão a endemonizar as redes sociais e as televisões. Exatamente, eu concordo quando a Fátima diz em relação ao conteúdo, e isso é que nós temos que estar atentos, né? Não deixar uma criança, o cérebro ainda não tem maturidade suficiente para decidir tudo, exatamente. Então, a criança precisa mesmo do acompanhamento e da responsabilidade do pai, ou do pai e da mãe. Nós estamos aqui mesmo para falar sobre isso, né? Nós queremos chamar a atenção dos adultos e pararmos de pôr culpa às crianças, porque, tu não sais das telas, tu não deixas o telefone, tu não deixas o computador, e ameaçamos castigar as crianças porque tiveste notas más, então já não vais ficar no televisor, já não vais ficar no computador, já vou tirar o telefone. Esse tipo de conversas que tens tido. Não, somos nós que temos que estar aí a controlar e orientar. Então a responsabilidade é nossa. Vamos deixar de atirar a culpa para as crianças. E há informação muito relevante mesmo nesses programas. Eu muitas vezes sento com o meu filho mais velho também e acompanho alguns programas que ele assiste e aprendemos bastante. E às vezes ele partilha coisas e eu fico admirada. Inclusive palavras. Existem termos que ele utiliza. Sim. Como é que você já sabe isso? Como é que você aprendeu? Onde é que aprendeu? Até línguas. Porque existem programas que estão em inglês, em francês. A minha filha aprendeu inglês com os vídeos. A minha filha aprendeu inglês e percebe tudo. Ela estava a traduzir um filme, Death Phone. Ela gosta um bocado de terror. Mas aquele filme até está engraçado. E ela estava a traduzi-lo para uma amiga dela. Estava a traduzir tudo assim, simultâneo, inglês para português. Uau! Quando é que tu aprendeste isso? E foi com os vídeos. Exatamente. Mas olha, outra coisa, eu acho que as crianças estão melhores do que nós. E um exemplo, por exemplo, a minha filha estava-me a dizer que quando se apaixonar vai ser uma pessoa para toda a vida, não acredita na traição, acha que trair é inaceitável, porque eu não seria capaz, mamãe, eu quando amar uma pessoa só quero essa pessoa e se ela te trair, ou perdoa ou não perdoa, mas eu nunca serei capaz de fazer isso. E é uma coisa que, por exemplo, os mais velhos, não é? Como sabemos, culturalmente, temos a poligamia, temos as namoradas, temos as segundas, terceiras mulheres, etc. E não vou dizer que isso está errado, porque eu, como mais velha, não acho nada errado, acho que os adultos é que sabem o que é que fazem. Desde que sejam adultos e desde que sejam consensuais. Mas eu vejo nas crianças, em algumas, uma ideia de amor tão bonita, tão pura, tão longe de nós, os mais velhos, sabes? E eu acho que é uma geração melhor. E estarmos a dizer que eles estão a estragar por causa das telas, etc. Não concordo.
acho que há muitos filmes que eles veem, muitos vídeos que focam muito na amizade e na lealdade, sabes? Sim, Fazer tudo sim. pelos amigos. Pá, eu não sei, eu confio neles. E Mais era do que isso nas também que mães e eu nos pais. queria. Era isso que eu queria tocar. Na verdade, não é a geração. Eu falo muito também sobre isso. Não é a geração de agora. Somos nós. Tivemos uma péssima Sim, educação. Peço desculpa. Acho que caiu. E sem aqui querer romantizar as coisas nem nada disso. Mas nós tivemos uma educação tão má, nem também falar mal dos nossos pais, né? Se calhar eles fizeram o que sabiam, com o que tinham. Não é nada disso. não Mas a sei, verdade é que depende. nós, sim, alguns escolheram, também é uma questão de escolha. E hoje em dia também muitos escolhem ainda continuar a bater. Por mais que saiam 1000 pessoas a dizer que a educação não é saudável, estudos e psicólogos estão aí a dizer que a educação saudável não é a base de palmadas, de ameaças, de chantagens, mas existem pessoas que ainda escolhem, né, educar porque é assim que eu aprendi, é assim que funciona, assim é mais fácil, resulta para mim, então não queremos mudar. É uma questão de escolha também. Então, eu digo muito, não são os nossos filhos, não são as crianças de agora, não são os adolescentes de agora. São os adultos de agora, porque realmente eles têm uma pureza, têm um amor, que se calhar nós também tínhamos. Mas à medida que fomos crescendo, Pois, fomos moldados. Hoje queria pois. partilhar aqui um exemplo. O meu filho de 2 anos e o Marco também de 10. Eu estava triste de manhã, estava assim meio triste e tudo, preocupada, ansiosa. E o Lucas veio, mamãe, não fica triste, fica já feliz, sorri. E ele tem 2 anos e me deu um beijinho, não chora, não fica triste e tudo. E o Marco, nós a sair, nós fomos à missa, e ao sair da missa o Marco diz, mamãe, estás triste, hoje estás muito triste, eu não gosto de ver as pessoas tristes, principalmente você. Queres falar sobre isso? Eu disse, não. A resposta dele foi, ok, quando estiveres pronta para falar comigo, eu estou aqui para te ouvir. Então, Certo, nós somos o exemplo, nós somos o que nós transmitimos aos nossos filhos, né? O que nós passamos, é o que eles também vão nos dar. Mas a verdade é que nós certo, apontamos o dedo para as crianças, muitas vezes, e não olhamos para nós. O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho falado ao meu filho? Para ele ter esse comportamento tão agressivo? Para ele não sair das sim. telas? Para ele estar tão viciado? Porque é aí que mora o perigo, né? No vício. Nada em excesso é saudável, nada em excesso faz bem. Nós temos que controlar tudo Não isso, sei, né? E essa é a minha ninguém se opinião. queixou. As pessoas estão sempre a ler. Eu se passei a vida toda a ler, não é? Estou rodeada de livros em todo lado na minha casa, no quarto, no roupeiro, na sala, em todo lado. Nunca ninguém disse, lês demais, não é? Não, não se devia ler Exatamente. tanto. Então, não Eu sei. digo, eu digo às vezes, também tanta leitura assim, depende dos conteúdos, mas eu acredito que tudo em excesso, se tiver a fazer Não mal, sei, na não verdade, sei, não sei, não sei, se, não se nos sei, não tiver a sei, não sei, não prejudicar, sei. se nos Tudo o que tiver a causa prejudicar, sofrimento, sim, o que sim. prejudica, sim, com certeza. E a Jéssica partilhou aqui que o filho dela também tem aprendido inglês nos desenhos. Então, pessoal, já verificamos que afinal não são as telas, mas a forma como nós temos estado a utilizar, os conteúdos que nós estamos a consumir. E podemos Olha, escolher eu queria deixar de consumir. certo. Eu queria dizer aqui uma coisa importante, que tem a ver com o teu exemplo e com um testemunho aqui passado também por uma pessoa que está aqui, muito fixe, que é isto das crianças serem carinhosas porque os pais são carinhosos, não é? Sim, Mas há aqui algo importante também, que é isto. A criança, mesmo que a criança diga, olha, mamãe, não fiques triste, né? Por exemplo, a minha filha, raramente, por acaso, ela me viu triste, por acaso, mas já me viu e ficou muito assustada. Uma das vezes disse, mamãe, nunca te vi assim, não te quero ver assim e tal. E eu tive sempre a preocupação de lhe passar isto, porque nós criamos muitas pessoas codependentes, não é? Ou seja, nós sim, temos muitas pessoas, principalmente mulheres, que só gostam de ajudar os outros, prejudicando-se a elas mesmas. Não sabem dizer não, acham que têm de ajudar. E quando as nossas permitimos que as crianças pensem que é papel delas animar-nos ou fazer-nos felizes ou resolver os nossos problemas, não é? Nós estamos a ensinar as crianças a ser codependentes. Então, quando a minha filha veio assim, eu disse, olha, sim, a mamãe está triste, é verdade, mas a mamãe é adulta, a mamãe vai ficar bem, a mamãe tem ferramentas para resolver as coisas, que é verdade, é mesmo sim. verdade. Não podes ficar preocupada, obrigada, agradeço a preocupação.
Mas tu és uma criança, não és tu que vais resolver, Sim. não tens que resolver problemas de adultos, não é? Eu é que tenho que resolver. Exatamente. Sim, eu tinha visto uma cena destas uma vez com uma criança minha familiar, né, da minha família. A mãe estava triste e ela foi pegar na mesada dela, foi pôr o dinheiro na carteira da mãe. E a mãe disse, oh meu Deus, que maravilha, já viste, Fátima, o que ela fez. E eu não gostei, né? Eu já sei, toda a gente aqui vai ficar contra, está tudo fixe, não importa. Mas pensem só um pouco. Aquela mãe está a ensinar a criança, né, que ela é frágil. E está a ensinar a criança que a criança é que vai ser a mãe. E eu tenho pacientes que não dormem, que estão cheios de ansiedade, porque têm que cuidar dos irmãos mais novos e têm que cuidar do pai ou da mãe, porque o pai foi embora, tem que ser ele a cuidar. Então, nós temos miúdos com 18, 19 e depois que se tornam adultos com 30, 40 anos, que não conseguem estar felizes porque acham que têm de salvar a família toda, têm de cuidar. Passam, sabes, é uma das coisas mais complicadas nas famílias, é a troca de papéis. Nós permitimos, e estás a ver, isso que te aconteceu é uma coisinha de nada, mas é só estou a dizer que temos que ter atenção, porque isto, somado, nós depois temos troca de papéis. O meu filho vai ser o meu pai. Mamã, estás bem? Mamã, precisas de alguma coisa? Não posso deixar a minha mãe sozinha, tenho que lhe comprar não sei o quê. E eu fico calmamente à espera que o meu filho, o pai grande da família agora, né, me salve. E olha, os teus irmãos também estão a precisar. E lá vai o irmão mais velho a ajudar os mais novos e não vai dormir e não vai estar bem. Porque são meus pacientes estes miúdos, não é? E não está certo. Pai é pai, mãe é mãe. O pai tem que dar o dinheiro, a mãe tem que dar o dinheiro. O pai e a mãe têm que fazer as crianças felizes. Não são as crianças que têm que estar preocupadas com se o pai está bem ou mal. O pai e a mãe têm que estar bem ao pé das crianças. Isso é um ponto importante e nas nossas, é o que a Tel Aviv partilhou aqui, na nossa realidade africana, isso é algo que, se não fizeres isso, és egoísta, né? Se um filho... Azar, temos pena, né? Temos pena. Mas não vão morrer os meus pacientes. Começar a mudar. Temos que mudar porque as pessoas não estão bem com esta preocupação. Olha, essa chamada de atenção. Eu tenho um paciente, um miúdo, ok? Com 19 anos, quando veio para a consulta, disse: eu não posso ter filhos, não posso, porque eu já tenho que cuidar dos meus irmãos, já tenho que cuidar dos meus pais, porque o pai está desempregado e a mãe também nunca trabalhou, e eu agora tenho uma bolsa, tenho que pagar tudo para todos, né? E eu nem durmo. Quando estava a namorar, nem dormia, com medo de poder acontecer isso. Então, eu prefiro não namorar com ninguém. E este miúdo não está bem. E a culpa é dos pais. Porque os pais têm que ser pais. Se tu não tens condições para cuidar dos teus filhos, não tenhas tantos filhos. Tem menos. Mas trata-os bem, não é? Desresponsabilizamos os pais, romantizamos e culpamos as crianças de tudo. Mas isso começa desde cedo, Fátima. Nos nossos, não sei aqui, as pessoas também podem partilhar. Eu vejo em festas familiares, amigos, em que há uma criança, por exemplo, da idade do Marco, de 10 anos, e tem um irmão de 2, que é o Lucas. Ele é que tem que estar a andar atrás do irmão, ou seja, ele não se diverte. E quando a mãe anda atrás da criança, por exemplo, eu, consciente, já sei que eu é que tenho responsabilidade pelo Lucas e não o Marco, porque o Marco tem outras coisas para fazer. Eu vou atrás do Lucas. E o resto, à volta, diz: olha, não, senta-te aí, que o Marco já é responsável pelo irmão, já pode controlar. Muitas vezes acontece isso. E nós temos estado a cortar, e é demais, é demasiado. Nós estamos a colocar realmente... Está errado. Olha, eu fui a uma... O irmão mais velho aqui... Desculpa, o Josemar disse que não consegue... E já tive 2 pessoas a perguntar se estão a gravar. Não sei se estás a gravar. Eu não sei gravar. A live vai ficar gravada. A live vai ficar gravada assim. Josemar, acho que houve um corte, mas já consegue ouvir neste momento. Ok. Então, eu fui a uma atividade de solidariedade com crianças e era só crianças e cerca de 5, porque eu até filmei e mandei para um dos meus pacientes que viveu isso quando era pequeno. Crianças pequenas com manos, não é? Os irmãos mais novos ao colo, ou as irmãs mais novas ao colo, quer dizer, crianças já com a responsabilidade de crianças, como tu disseste.
E depois, se acontecer alguma coisa a essa criança, a culpa é toda da miúda de 6 anos, ou de 7 anos, ou de 10 anos, ou de 11 anos, porque não tomou conta da criança. E isto dá vontade de dar cocos aos pais, não é? Que são os irresponsáveis. E depois de, não, mas tens que ter calma, porque os pais também têm que trabalhar. Não têm condições. Não pode pôr crianças assim vulneráveis na rua. Tens que ter condições para ter filhos. Epá, isto, e nós Não o estamos nosso aqui a discurso é dizer que não sempre façam filhos, mas a verdade é esta, a verdade é esta. façam Temos com que nos consciência, façam com responsabilizar, temos que... Exatamente, sim, exatamente. filhos E com alguém partilhou consciência, aqui, e a Nina está a partilhar que não é só, não deixamos só para os nossos filhos, mas deixamos também para os nossos pais. Há muita realidade assim também. Eu tenho filhos e quem cuida são os meus pais. Estamos a terceirizar a responsabilidade. E não só os ou pais. aquela No caso menina, dos... ou aquela menina que veio do interior, não é? Que também é uma criança e Exatamente. que nunca será criança na vida. E que quando chega aos 16, 17 anos, aparece grávida em casa, porque são todas malandras no interior. Uma criança que nunca recebeu amor de lado nenhum, como é que vai resistir a Exatamente. um homem que chega e diz que te ama? Eu também iria, quem não iria? Se te falta afeto, E, vais buscar onde há. Pois e é. estamos a abrir brecha para os abusos. Exatamente. Estamos a abrir brecha Que muitas para, vezes para acontece abusos. em casa, que muitas vezes acontecem lá Exatamente. dentro. E ainda Pois culpabilizamos a é. criança. Sempre a vítima. Ainda, A sim, vítima. vê só, Exatamente. Exatamente. culpabilizamos a vida sempre. E E temos que estamos a mudar falar, isto se tudo. calhar, temos que mudar. Não vamos parar de falar, não vamos parar de trabalhar nesse sentido. E estamos a falar de pessoas que, se calhar, têm uma renda mais baixa. Agora vamos falar daquelas pessoas que atualmente têm babás internas. Né? E tudo fica também... Eu sou o pai, eu sou a mãe, mas até para trocar uma fralda meio da noite é a babá interna. Chamo a senhora, mesmo que a criança esteja a dormir comigo. Vamos passear e eu não tiro um tempinho para brincar com a criança. Estou nas minhas conversas, a socializar e o meu filho está com a babá. O que dizer disso também? É saudável? É o que é? Temos que aceitar? Porque nós estamos aqui a chamar responsabilidade aos adultos. Pessoal, nós estamos aqui para salvar as crianças. As crianças não vão ficar crianças para sempre e nós estamos aqui com a Fátima. Ela já referiu que sai também em defesa das crianças porque é o lado que ela ouve. Sim, Então, o e lado frágil adolescentes. que ela vem proteger. Exatamente, crianças e adolescentes. Nós E reclamamos jovens que sofreram muito, na adolescência e na infância. Sim. E em defesa de exatamente. todos os também. Exatamente. E não só todos os envolvidos aqui. E é necessário Sim, mudarmos. sim, sim. Há tempo. Há muita gente que às vezes fala comigo e diz: Mas Elisângela, meu filho já está com 13, já está com 12, já está com 15, já está com 16. Há tempo, enquanto há vida, há esperança. Vamos mudar hoje, vamos mudar agora. Não é mudar de uma vez, muda um pouquinho, muda um aspecto, pelo menos, por dia. Estuda, pesquisa, vai atrás de conhecimento, vai atrás de páginas que tragam esse tipo de conhecimento para então conseguirmos mudar a realidade. E partilhar também isso, né? Porque às vezes nós guardamos as coisas para nós. Eu, Elisângela, guardo isso na minha bolha, na minha casa, mudei com os meus filhos, mas vejo lá fora a Fátima fazer errado e não chama atenção. Também vamos perder esse medo, vamos mesmo falar, deixar de ficar calados e dizer e achar que não faz parte de mim, não é a minha realidade, não é a minha família, não. Todos os nossos filhos, né, precisam da nossa ajuda, do nosso apoio. Porque hoje não se relaciona comigo, mas vai se relacionar com o meu filho e pode ser uma pessoa com muitos problemas. Então vamos pensar que somos seres Uhum. sociais e relacionamentos interdependentes funcionam dessa maneira. Nós temos que estar bem para fazer o bem. Fátima, já estamos aqui Certo. há quase uma hora. Tem aqui uma Oh, ok. pergunta. Coisa para dizer, meu Deus. E há tantos testemunhos e comentários espetaculares que têm estado a fazer sobre o trabalho infantil, etc. Muito bom. Eu não. Cada vez que eu leio uma coisa, penso, vou falar disso, depois passa, e vem outra mensagem e esqueço. Mas muita coisa São muitos boa. temas. Mas temos aqui uma pergunta do Cesaltino Abreu. Ele queria participar da live. Será que as crianças são somente aquelas que sofrem? Eu não sei se eu percebi essa questão, Fátima. Deu para perceber?
não sei se é por causa de estarmos a falar das crianças que sofrem, não é? Tipo, também há crianças que estão muito felizes, ainda bem, quando têm bons pais, não é? É um problema, se calhar problema, entre aspas, da psicologia ainda, que a psicologia positiva está a mudar, não é? É que nós focamos muito no sofrimento. A psicologia positiva já foca também no que está bem. E o foco é para o que traz felicidade, o que dá prazer, o que te apaixona, etc, ok? Então, se calhar por isso, mas também é verdade, as crianças estão felizes e os pais que são bons, está tudo bem, não nos preocupam. O que nos preocupa são as crianças que sofrem, não é? Agora, Exatamente. espero que esse comentário não seja para dizer que há crianças malvadas ou qualquer, porque isso é o que nós estamos aqui a tentar cortar, que é a ideia que aquilo que nós fazemos muitas vezes em sociedade, que é culpar as crianças de tudo. Ah, porque ela é Eu já malandra, disse porque ela... a criança manipuladora, Isso, já usei esse termo. olha, Crianças são a criança não manipuladoras. manipula um milésimo do que um adulto é capaz de manipular. O adulto, se quiser, vai dizer à Exatamente. criança: oh, estás a fazer o papá triste, estás a fazer a mamá triste, não queres que fique triste, não é? Olha, estás a ser má, assim vais parar não sei aonde, tens que fazer... Os adultos estão sempre a manipular, mas depois dizemos que a criança é que manipula. Ah, também há crianças muito manipuladoras, também há crianças... Eu ouvi uma vez uma coisa horrível, elas agora com 12 anos já são muito assanhadas. Mas estamos malucos ou quê? Estamos a falar de Estamos. crianças. Se as crianças estão na rua, a culpa é nossa. Se as crianças se envolvem com pessoas mais... Não se envolvem, se são abusadas por pessoas mais velhas, a culpa é nossa, dos mais velhos. Não vamos estar aqui a culpar as crianças, nem pensar, nem pensar. Mas esse hábito de nos livrarmos das responsabilidades, isso não começa na vida adulta, né? E eu falo também aqui um pouco sobre isso, sobre começar a responsabilizar as crianças de algumas tarefas, de algumas culpas, né? Não ter medo. E por que que as crianças mentem? Era um ponto também importante aqui referir. Mas o meu filho é um mentiroso. Já ouvi esse termo. Mas o meu filho é um mentiroso, ele manipula, ele mente, ele engana. Mas por quê? Porque às vezes tem medo de falar a verdade. E às vezes está a ver o pai e a mãe a mentir o tempo todo, não é? E também Quando tem dizem, esta. e a filha está com, por exemplo, com os tios que estão sempre a mentir, ou com os pais que estão sempre a mentir, ou os Exatamente. avós que estão sempre a mentir. Eu prefiro ensinar isto. Eu não digo à minha filha para nunca mentir, isso é absurdo, isso não existe. Não sei se existe alguém que nunca minta, porque a mentira é uma ferramenta social, faz com que seja possível convivermos uns com os outros, sem dizer tudo o que pensamos, não é? Se a minha amiga Sim, me disser, olha, fica bem, sinto-me tão bem, gostaste, não gostei, mas digo, adorei, está lindo. Qual é que é o problema? Qual é que é o problema? Ok? Eu defendo a mentira exatamente. como uma ferramenta social. Claro que se mentirmos muito, perdemos credibilidade. Ninguém acredita em nós, Claro. ninguém confia em nós. Então vamos perder voz, vamos perder espaço até na sociedade. Então há uma consequência para mentir demais. Mas mentir zero, mentir nada, nunca, não conheço É ninguém. impossível. Eu sou das pessoas que eu conheço que mente menos, se calhar, sinceramente. Não costumo, não gosto, não é O se calhar não hábito. gosto, nem me lembro, não me lembro, não me passa pela cabeça, digo o que penso e pronto. Mas não sou 100% honesta, nem espero nunca ser, não é? Porque isso seria às vezes ser malvada até, às vezes encobrimos o mal com, não, desculpa, mas eu tenho que dizer-te a verdade. E isto já sabemos que Exatamente. vem qualquer coisa horrível. Sim, então eu acho que é preciso dizer às crianças, aliás, é preciso ensinar às crianças pelo exemplo, exemplo. Se ela vê que eu quase nunca minto, ou só minto tipo para não magoar alguém ou isso, ela faz a mesma coisa. Se vê que se há assuntos que são, eu errei, eu digo, opa, desculpa, eu errei. Eu peço desculpas à minha filha também, porque eu erro. Desculpa, eu errei. Se a minha filha fizer uma coisa que acha que eu não gosto, ela vai dizer, mamãe, eu fiz isto. Sem medo, como tu disseste. O medo é que leva à mentira e o exemplo errado dos pais, que estão sempre a mentir. A Tel Aviv disse que os adultos são malvados. A Tel Aviv diz que Pois, os muitos adultos são são, muitos são. malvados. Infelizmente são sim, mas não estamos aqui também para pôr, para descarregar, né, nos adultos, mas a verdade é que nós precisamos ganhar consciência, porque nós somos mesmo os adultos das relações, então eles dependem de nós, as crianças dependem de nós, é o nosso exemplo, é a nossa forma de lidar com
eles com nós próprios e com o mundo que eles aprendem, né? Então, para amanhã nós não descarregarmos nas crianças. E é isso que tem estado aqui a Exato. acontecer. Nós estamos constantemente, e alguém disse, as crianças manipulam muito bem, mas estas crianças são Oh, moldadas pelos pais ou também os amigos lá fora. Pois são, é isso que nós temos que começar aqui a cortar, né, Cesaltino? Essa pois é, mentalidade de que as crianças pois é. manipulam muito bem. Elas não A têm, o criança não cérebro da manipula nada criança não comparada com o mais funciona. velho. Ela não manipula nada comparada com o mais velho. Nada comparada com os mais velhos. Nada. Não há comparação. Não há comparação. Mas somos Chamamos as nós, né? crianças de 3, 4 anos de sabichonas, de assanhadas, de Epá, manipuladoras. Então, são termos que temos que cortar. São termos mesmo que temos que começar a rever. Eu sei que é difícil, porque que é difícil também? Porque nós crescemos assim, o nosso seio todo, se calhar, é assim. E é preciso cortar, se não me faz bem, se não é saudável. Se eu já não acredito naquela realidade, então vamos mudar. Vamos mudar, não esperar que vai acontecer um milagre da noite para o dia e quando a minha criança crescer vai mudar, vai melhorar, vai se corrigir. Não, o tempo é hoje, o tempo é agora. E estamos aqui com a Fátima para nos dar essas dicas, porque ela trabalha com crianças, com adolescentes e sabe bem o que crianças, adolescentes e jovens que estão a ficar adultos, estão a se tornar adultos, têm estado a suportar. A vida não é para ser suportada. Isso que nós aprendemos, que é tudo sacrifício, é tudo sofrimento. Sim, os sofrimentos fazem parte da vida, mas será que só temos que sofrer para aprender? Será que só temos que aprender com desgraças? Não é bem assim, né? Temos que começar certo. a nos questionar também e a conviver com pessoas que nos façam evoluir, que nos façam sair daquela nossa bolha, ser críticos e fazer com que os nossos filhos também sejam críticos. Uma das coisas que me fez também começar este projeto foi a questão dos abusos sexuais, a questão da masculinidade tóxica, essa questão da mulherzinha ser a boazinha. Eu comecei a descobrir que afinal não somos todas iguais, que nem todas são boazinhas, que não, nem todas. Pá, somos totalmente diferentes, somos humanos, então essa questão da humanidade, de sermos diferentes, de também sermos egoístas, de sermos invejosos. Eu antes acreditava que não, eu não podia ser invejosa, mas é um sentimento, faz parte. São coisinhas que às vezes nos proibimos. Tu não podes sentir isso, tu não podes falar sobre isso. E começamos a cortar a criança, mas é algo que ela sente. É correto? É bom? É saudável? Não, então vamos explicar o porquê. Por que não podemos fazer Uhum. certas coisas? Não, nós A simplesmente parte do dizemos. egoísmo, eu não sei se é má, não é? Porque nós ensinamos exatamente o oposto, de tal forma que alguém que faça alguma coisa por ela pensa logo que é egoísta, como se fosse uma coisa errada. Eu sou completamente contra essa ideia. Eu acho que as pessoas têm que aprender, sim, que se eu não quero emprestar o carrinho ao meu amigo, eu não empresto. Porque eu, como adulta, também não empresto o meu carro a ninguém. Ninguém. Porque Sim, quando eu sou criança, tenho que emprestar o meu brinquedo. Só que eu tenho que perceber que depois, se a outra criança não me quiser emprestar, também não empresta. E está tudo bem. aceitar. Sim, Está tudo sim. bem. Agora, nós ensinamos é que a criança não tem direito de nada. Tens que emprestar, tens que dividir, tens que ajudar, tens que dar o E teu se for brinquedo, mais tens que dar os novo, teus, tens que dar um beijo, tens a que dar um criança de abraço, porque 8 anos, a criança de 8 anos tem sempre que ceder para o irmão de 4 anos e não importa o que ela sinta, não importa o que ela pense, exatamente, tem que dar, exatamente. tem que dar. E Tem que dar depois ao dizemos amigo, o porque primo. está a ser vista. E depois, quando os adultos ou adolescentes não conseguem dizer não, porquê que não falaste? Se calhar estavas a gostar. Epá, nós temos Exatamente, muitos exatamente. problemas, Nós nós é que temos somos muitos confusos. problemas, pois somos. Mas eu vejo que estamos a diminuir, ainda há muito trabalho a ser feito, né? Não estamos a diminuir nada, não assim tanto. O ritmo ainda é muito lento, há muito trabalho ainda a ser feito, o ritmo é muito lento. Ganhar essa consciência. O exemplo que a Fátima deu do carro, eu dou muito aqui em casa, porque ainda é um choque Ok. de realidades, é um choque de familiares e tudo, o pensamento, a forma de ver as coisas. Então, quando estamos na nossa bolha, nós já temos uma consciência diferente, é diferente. Mas quando saímos e explicar isso à pessoa, que o meu filho não é obrigado a ceder o brinquedo, porque o teu filho é mais novo, porque a tua criança quer, ainda é muito difícil. E também dizer ao meu filho, não, este brinquedo não é teu. As pessoas, mas pode levar. Não, não pode levar. Exatamente. Não pode. Então, é mesmo, a luta é grande, mas nós estamos aqui
a procurar fazer a nossa parte de alguma maneira. E muito obrigada, Uhum. Fátima. Eu não sei se alguém tem Obrigada, mais Eli. alguma pergunta. Pensei, Eu esses queria temas contar ainda são. coisas. Isto não vai dar tempo. Vamos, então, mais 10 minutos para partilhar. É sempre muito bom. Não, só quero contar Essas duas interações histórias são sempre sobre boas. Sim, sim. assim, estas coisas. Por exemplo, uma amiga minha pediu-me ajuda para ir com o carro com ela buscar um bolo. Eu fui com a minha filha. Ela apanhou o bolo, estávamos a vir e a minha filha disse: Oh, esse bolo parece ótimo, posso ter uma fatia? E eu disse: Não se pede, isso é falta de educação. E depois eu pensei e disse: Oh meu Deus, pede, ela é adulta, ela pode dizer que não. Então ela pediu: Olha, posso ter uma fatia? E eu disse: Olha, se tu quiseres dizer não, diz não, não tem problema, não tem problema. Só que ela não teve coragem, Sim. porque ela nunca aprendeu a dizer não. Então deu uma fatia à minha filha. E se calhar aquele bolo até era para uma ocasião especial. Mas eu dei conta que eu estava a ensinar a minha filha o que me ensinaram a mim, que é falta de educação Sim, pedir, é falta de educação colocar o adulto numa situação em que ele não tem como fugir. Mas tem. O adulto tem que saber tem dizer sim. não também. Não é a criança que tem que ter cuidado com o que o adulto vai sentir. Isto é um absurdo. É É, inverter a pirâmide, né? inversão. Exatamente. Sim, e outra Nós aqui, situação eu que me fez. digo, eu mudei, só para Sim, concluir sim. este pensamento. Eu mudei aqui a forma, eu digo aos meus filhos, vocês podem pedir tudo, mas não significa que eu vou Claro, dar. exatamente, exatamente. E a outra situação, porque estavas a falar da masculinidade tóxica e tal, ou, né? Algo assim parecido. Eu lembrei-me que uma vez, mas já há muito tempo atrás, porque isso nunca mais voltou a acontecer, nem penso que volte a acontecer tão cedo, eu estava com a minha filha junto dos familiares do pai dela. Então, a minha filha fez qualquer coisa, ela era pequenina, foi há muito tempo. Ela era pequenina e um dos primos disse, perguntou-lhe qualquer coisa e disse: vai pedir ao teu pai. Eu disse: Não, o chefe de família sou eu, ela pode. E o pai estava ao lado, né? E ele apanhou, ficou assim, tipo: Como é que ela está a dizer isso Como ao assim? lado do pai? Mas a chefe de família sou eu, não é? A pessoa com a guarda parental da minha filha sou eu, quem toma conta da minha filha sou eu. Mas nós ainda temos esta ideia também absurda que o pai pode não estar presente ou estar muito pouco presente, mas ele é que decide. Só me faltava, Ainda né? tem esta, ainda tem esta. Sim, Temos ainda que tem mudar essa. essa realidade, porque realmente, mesmo estando presente, muitos pais, falo do sexo masculino, não estão realmente presentes. Quem cuida de tudo ainda é a mãe, né? Mas agora, na hora de tomar algumas decisões, é o pai, é o cabeça, e tudo bem, respeitamos, e eu que não está aqui a dizer, cada casa tem Não, os não seus princípios de respeitamos, não educação. respeitamos. Não respeitamos que tentem impor uma coisa que está errada, não é? Eu não sei, eu não Não, não. respeito isso, não A tenho casa, essa ideia. cada casa tem os seus princípios de educação. Estou a dizer, respeitamos isso, que cada casa tem os seus princípios de educação. Mas a partir do momento que está a Respeitamos. prejudicar, Não, 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 não. Nós temos que também ok? parar de achar que depende de família, depende dos casos, né? Calma, se bate, por exemplo, isso é crime público. Se É naquela casa isso. o pai bate à mãe, bate aos filhos, está errado. Não temos que respeitar isso, está errado. Exatamente. É Estás nesse a ver? sentido. Estamos a falar de princípios e valores, mas temos que ver quais são os princípios e quais são os valores que estamos a Certo, certo, passar. certo, certo, Se certo, certo. E em prejudicar, algumas, se tivermos a ver, exatamente, tens razão, em porque há algumas casas crianças, o pai é o chefe de família, não é? E noutras casas é a mãe. sim, E temos que respeitar isso, exatamente. está certo. Só não É temos que nesse respeitar é sentido. tudo o que se passa dentro da casa, né? Não, Sim, eu sei, não, tens não, razão. não. Só queria só chamar a atenção para quem acha que O em casa termo, sabe. já estamos aqui a mudar o termo de que, como é que se diz? Há um ditado, entre marido e mulher ninguém mete a colher. Isso é Sim, um pois, absurdo não. também, né? Já estamos a mudar esses termos, então temos que ver se está a prejudicar, se as crianças. E há situações que nós vimos mesmo a criança triste, a criança calada, a criança assustada, e não queremos nos meter. Temos que começar a nos meter. É isso que a Fátima está a dizer, né? Está errado, Sim, está errado. É errado na China, isso. é errado em Angola, é errado no mundo inteiro. Então não podemos mais nos calar porque não é a minha vida, não Isso, é o meu filho, não é a minha família. Temos sim que nos meter para salvar vidas. Todas as vidas isso importam. mesmo. Então, é esse pensamento que nós temos que ter. Muitas crianças são postas em perigo porque em casa não há Sim, valores é ou um modelo. Exatamente.
são esses modelos que nós temos que começar a passar. E essa questão do respeito, essa questão de partilhar, sim, Ter é um importante exemplo. ensinarmos os nossos filhos. É importante ensinarmos esse valor aos nossos filhos, né? De partilhar, mas se naquele momento a criança não Não, quiser partilhar, partilha se quiser. Se não quiser, não e partilha. até porque o E sem sentido de ensinar partilhar é este. e ouvir, O não. sentido, Sim, porque o senão nunca sentido de vou partilhar aprender. é este, senão não tem efeito nenhum, né? A partilhei, mas estou chateado, não estou de coração leve. Estou a partilhar, mas Então está não me partilha. doendo. Então Não não. partilha. Exatamente. Por que é que tem que Exatamente. partilhar tudo? Não tem que partilhar tudo. A minha porta não está aberta para qualquer pessoa vir aqui partilhar da minha sala, ou da minha água, ou da minha cozinha, tal como a tua também não está, pois não? Exatamente. Mas depois, filho, tens que emprestar a bicicleta ao teu amigo porque ele também quer andar. O teu primo é mais novo, precisa de andar na tua bicicleta. E vamos. Até estamos a ser incoerentes, né? Não Exatamente, faz sentido exatamente. nenhum. Uma criança, olha, Uma, tem aqui uma questão. sim, uma criança que nunca quer Uma, cri- partilhar, mas gosta que partilhem com ele. Eu posso não gostar de dar dinheiro a ninguém, mas se alguém me quiser dar o meu dinheiro, eu ponho aí o meu IBA, podem mandar. Qual é o problema? Isto é natural. É como aquelas pessoas que dizem: a minha mulher não trai, mas eu posso trair. Ou o meu marido não trai, mas eu posso trair. Portanto, as crianças não são malvadas porque não querem partilhar, mas querem que partilhem com elas. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Não é? Eu, se puder, não mexo no meu dinheiro. Se alguém me quiser dar dinheiro, estejam à vontade. Está fixe. Ok? Agora, nós temos que aprender é que, tal como nós podemos estabelecer limites, os outros também podem. Então, eu não quero partilhar, não exatamente. partilho. Mas se a outra criança também não quer partilhar porque eu nunca lhe empresto nada, eu tenho que perceber. E aí eu vou aprender o compromisso. Então, está bem, eu empresto-te este brinquedo se tu me emprestares aquele brinquedo. E começamos Exatamente. a reciprocar, começamos a aprender a relacionar-nos de forma justa e E equilibrada. é assim que o mundo funciona. A verdade é esta. Nós, no mundo dos adultos, já conseguimos fazer essa análise. Ah, não, a Fátima nunca me dá nada, então também vou parar de dar. Está fixe, está tudo Exatamente. ok. Mas entre as crianças, nós queremos forçar sempre, estar. Uhum, uhum. E outra partilha que eu queria deixar aqui é a questão do deixar também as crianças, às vezes, resolverem algumas situações. Nós queremos estar sempre em Pois. cima. Pais, nós não temos que Uhum, resolver tudo por eles, por favor. As crianças têm autonomia, e já nascemos quase com isso, né? Ninguém ensina um bebê a mamar. Ele vira-se para a Xuxa e começa a mamar, por exemplo. uhum. Então, é necessário nós darmos essa liberdade para que eles também resolvam os seus Eu penso problemas. que E, depende da idade da criança, e depende da situação sim, e da idade sim. da criança. Porque também Não, a acontece nós não intervenção nos é metermos essa. em nada, pois, e termos Não. crianças a sofrer de bullying o ano todo. Eu, se sei que alguém está a fazer bullying com a minha criança, eu vou lá, eu grito com o motorista, grito o que já aconteceu, não é? Com o motorista, com o chefe dos motoristas, com a diretora pedagógica, com a coordenadora, com o diretor, com as tias, com toda a gente. Faço o maior escândalo. Sim. E depois as pessoas dizem, ai não, pronto, temos essa menina, epá, a mãe dela é maluca, deixa lá. Melhor. Há coisas que nós temos Sim. que nos meter, porque as crianças também não sabem resolver as coisas. Não, E eu não estou a falar estava a de referir criança no com criança, relacionamento de estou a crianças. Não, estava falar de a bullying, referir a entre todo. crianças e sabermos quando nos metermos, porque eu também já sou rotulada na Certo, escola do certo, Marco certo. de ser uma mãe maluca, porque eu estou sempre a enviar mensagens lá no grupo. Somos duas. Estou sempre a enviar mensagem no grupo da escola e eu acho que sou a única que faz isso. Até quando o Marco conta sobre uma outra criança que está a sofrer bullying, eu coloco logo mensagens lá no grupo e as pessoas já pensei em parar, mas não consigo parar. Não, 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 não para, Porque, não para, porque não às vezes para. quando estamos sozinhas, porque às vezes quando estamos sozinhas parecemos mesmo as É complicado. malucas e queremos desistir e mais ninguém intervém, mas é a tua filha que está a ser chamada de Olivia Palito, né? O termo que nós estávamos a escrever lá no artigo. São coisas desse género que nós temos que intervir. Quando eu estava a dizer a intervenção, é às vezes no relacionamento entre as crianças, que nós queremos resolver tudo Aham. por elas, né? Às vezes está aí uma brigazinha e nem estão a se magoar ou vamos observar e intervir apenas quando for estritamente necessário, né? Agora, Uhum. em relação a um adulto, meter-se com as nossas crianças, aí temos mesmo que virar Ou leões, por bullying causa por daquilo. outras crianças, não é? Exatamente, exatamente. O bullying tem que ser cortado e percebermos também a razão Sim. desses bullying, né? Uhum.
E fazer Pessoal, nós queixinhas. ficaríamos Não, aqui já 3 agora. horas. Sim, mas olha, é preciso. Ele disse que tem os meninos, quando fazem queixinhas, eu digo resolvam. Ok, entre os miúdos, tudo bem. Mas nós temos que ensinar as crianças a fazer queixinhas, já sabes, não é? Temos que ensinar as crianças a Sim, fazer queixinhas o tempo todo. E não estar a reprimir, porque é aí que nós ensinamos também que aconteça o que acontecer, não adianta falar. E depois, mais uma vez, dizemos: não contaste, se calhar estavas a gostar. Ensinaram que eu não posso ser queixinhas, ensinaram que eu tenho que respeitar os mais velhos, ensinaram que eu tenho que dar beijo mesmo quando eu não quero. E depois, porquê é que não disseste nada? Por favor, pois, não é? façam queixa, Sim, e o bullying também vem façam através queixa. dos pais, é verdade. O bullying também, existe o bullying familiar, que é horrível, horrível. Mas esses pais não estão aqui. Esses pais que fazem bullying em casa, que insultam Esses os pais filhos, que não nunca, estão aqui. esses pais quase nunca estão presentes porque não querem ouvir essas verdades. Miquelina, muito obrigada Exatamente. por estar aqui também. As partilhas são necessárias e nós temos que levar isso. Eu converso muito com a senhora que trabalha aqui em casa, ela não tem acesso à internet. Então, vocês aí também façam isso, porque há pessoas que não têm acesso a essa informação que, graças a Deus, nós temos, né? Nós temos acesso a isso, a esse conteúdo. Então, partilhem livros, partilhem vídeos, revistas, o que for, com pessoas que não têm como estar aqui no Instagram ou Facebook ou outra rede qualquer ou televisão. É importante isso. Não vamos nos preocupar só com o nosso umbigo, porque na verdade quando as coisas explodem não é só a nossa casa que fica afetada, né? Então é tudo, é um conjunto. Nós somos uma sociedade, somos uma comunidade, temos que nos preocupar realmente com essa transformação. É vital. Essa questão do bullying, essa questão de exigir. A senhora que trabalha aqui em casa obrigou a filha a fazer um curso de medicina. A menina veio aqui partilhar comigo que não quer fazer medicina, quer ser advogada. Então, são coisinhas às vezes que parecem insignificantes, mas se nós dermos essa abertura, se nós comunicarmos, às vezes as pessoas começam a perceber, conseguem começar a perceber que é possível mudar. Hoje ela já diz, não, então eu vou deixar ela fazer o curso que ela quer, é que Oh, na minha família não tem médicos. Então, às vezes nós não nos damos conta que só o conversar, só o partilhar, parece insignificante, mas ajuda. As pessoas estão aí à nossa volta. E essa questão do tempo de qualidade com os nossos filhos, vamos estar atentos, vamos conversar. Sim, são problemas culturais, mas que não nos fazem bem, mas não só, Suzetino. Não têm mas não são feito. só culturais. Nós às vezes dizemos, porque nós aqui em África era a mesma coisa em Portugal há 100 anos atrás ou há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, quando eu era pequena, também apanhei É muita no mundo surra, bater inteiro. tecnologia. É igual, sim, só que há países que vão evoluindo, as crianças vão tendo mais direitos e outros vão evoluindo mais devagar. Mas não é uma questão de Angola ou de África, é uma questão do mundo, né? E é um problema geral, mundial. E a forma como nós escolhemos, né, encarar as coisas. Porque nós também falamos muito sobre cultura, sobre respeito à África, mas às vezes escolhemos o que queremos realmente usar como nosso, como cultural. Porque existem muitas questões culturais que até são boas, mas nós desapegamos facilmente. Mas aquilo que O nos quê, por exemplo? convém, Não sei, eu, há eu tenho questões. sempre um bocado Eu às de vezes ouço, cautela por com estas exemplo, eu às defesas. vezes ouço assim, por exemplo, o cuidado familiar, em que os pais às vezes se disponibilizam, né? Quando no caso de uma mulher, alguém partilhou comigo, uma mãe, né? Recém-mãe, recém-parida, por exemplo, e as tias deixavam os seus afazeres e ficavam a cuidar nos primeiros meses, dar Ok, aquele ok. apoio, sem muita intervenção. Hoje em dia, cada um está a viver a sua vida. Então, nos apegamos Trabalham, à as tias hoje cultura trabalham. Exatamente, mas há sempre tempo, Fátima. Às vezes é uma questão mesmo de. Está aí o tempo de qualidade. Mas é aquilo, nós escolhemos. Ela não tem tempo, se calhar porque trabalha, de vir apoiar, mas de dar palpites negativos, tem. Consegue. Então, é isso que nós temos que ver. Se não faz bem, é o que a Fátima disse. Há verdades que não têm que ser ditas. Há coisas que nós não precisamos falar porque não é verdade. E às vezes é maldoso. É mau. Então temos que nos Certo, monitorar. É muito difícil certo. eu falo de mim própria. Eu estou a mudar agora, uns 4, 5 anos, que eu comecei a ganhar essa consciência. Porque antes eu ignorava o meu filho. Ficava horas na televisão, eu nem sabia o que ele estava a assistir. São coisas que as pessoas vão mudando. É possível mudar, é possível melhorar. E é um É possível. processo.
É um processo, não é da noite para o dia. Há coisas ainda que eu me questiono. Será que estou a fazer o certo? Será que estou a fazer o errado? Não exagerei aqui. Vou ler um pouquinho mais, vou estudar, vou partilhar. Vou partilhar com a Fátima, já partilhei algumas coisas com a Fátima. Partilho com outras pessoas que são psicólogas também, que têm mais experiência, se calhar. Então, é isso que nós temos que fazer, essa troca de experiências, porque é importante nós mudarmos a consciência. E para melhor. Concordo. Pessoal, muito obrigada, Fátima, de coração. Vamos ter que Obrigada. repetir outros temas. Obrigada. Sim, com Em certeza. defesa das crianças, porque a criança é o futuro. A criança E são olha, os as pessoas adultos. escreveram coisas espetaculares aqui. Obrigada a todos que escreveram. Eu estava a adorar os A comentários, muito vossa inteligentes, intervenção, com exatamente. muita intervenção. Top. Exatamente. Muito bom. Muito Obrigada. bom. A live vai ficar gravada assim, para quem perguntou, vamos deixar gravada. E partilhem muito. Partilhem também as vossas opiniões nos comentários lá na live. Façam questões, chateiem-nos. Estamos aqui também para aprender e para continuar a partilhar. Sim, vai ficar gravada. Tá bom. Feliz noite a todos. Já não roubamos mais Feliz noite a tempo. todos. Muito obrigada. Beijo, beijo, Tchau, tchau. beijo, beijo, beijo. Beijinho.